Olá, seja bem-vindo ao culto da Missão Batista Comunhão. Que você possa ser abençoado por Deus com tudo aquilo que nós preparamos aqui nesse culto. Nós preparamos uma palavra para que o seu coração possa ser abençoado e edificado pelo aprendizado das Escrituras. Nós preparamos alguns louvores também para que você possa sentir o seu coração aquecido pelo louvor que rendemos ao Senhor. Enfim, que você possa ser muito abençoado através desse culto que nós preparamos para servir você, Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, tenha um bom culto. Irmãos, vamos louvar o Senhor com Quero Louvar-te. Louvemos juntos? Irmãos, nossa leitura de hoje se encontra em 1 Coríntios 10, do 30 ao 33 e Coríntios 11, versículo 1. Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Oremos. Obrigado, Deus, por mais esse culto que está tendo, Deus, que a Tua palavra, Deus, nos alimenta a cada dia. Obrigado porque o Senhor tem feito por nós, tem nos sustentado a cada dia. Senhor, abençoa a nossa igreja,
Abençoe todas as famílias, ó Deus, que o Senhor esteja suprindo as necessidades de cada um. Abençoe os enfermos também, ó Pai querido, que o Senhor esteja visitando e restaurando a saúde. E que essa pandemia, Senhor Jesus Cristo, que possa passar logo e que podemos nos reunir como os irmãos em Cristo, em Tua casa. Em nome de Jesus que eu oro, agradeço. Amém. Amém. Bom, agora chegou o momento da nossa reflexão, mas antes eu quero falar um pouco a respeito do último aviso que vocês viram aí, o último que foi projetado aí na tela anterior, né? Vou colocar ele aqui novamente, só para comentar um pouco a respeito dele, né? Esse é o Tempo com Deus, é a nossa programação que agora vai começar a partir dessa quinta-feira, tá bom? Então, dedique um tempo nessa semana, coloque na sua agenda, no seu despertador, alguma forma para você se lembrar aí. Mas eu também vou mandar mensagem no grupo da igreja, eu vou disparar isso para os irmãos, tá? Que é um vídeo desse tempo com Deus. A ideia é que nós possamos interagir, né, uns com os outros, mesmo que isso seja mediante ali ao vídeo, né? Mas a ideia é que nós possamos, nessa quinta-feira às 7h30, que nós possamos assistir esse vídeo e então depois compartilhar, usando o grupo da nossa igreja, compartilhar os nossos motivos de gratidão e os nossos pedidos de intercessão também. Então aproveite esse tempo, dedique um tempo da sua semana para que possamos interceder juntos, tá bom? Agora vamos partir para nossa reflexão. Quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 1. Nós vamos meditar em apenas um verso aqui, Colossenses capítulo 1, o verso 10. Esse é o texto da nossa meditação dessa noite, né? A nossa reflexão. Colossenses capítulo 1, verso 10. Diz assim o texto: dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, né? Esse é um texto que eu gosto muito. Eu gosto muito da carta de Paulo aos Colossenses, gosto muito de pregar nessa carta. Já preguei algumas vezes, tenho alguns sermões, inclusive, nesse mesmo texto, na perícope toda, né, dos versos 9 ao 12, eu tenho alguns sermões já preparados, já pregados também, né? Mas eu sempre gosto de voltar a esses textos, porque eles falam muito vividamente, e eu acredito que a linguagem que Paulo usa para os Colossenses, ela é muito fácil de ser compreendida, e existe ali uma riqueza de detalhes e uma riqueza em toda a aplicação que Paulo faz ali. Eu gosto muito de falar a respeito disso, principalmente quando nós lidamos com a questão da saúde da igreja, né? Hoje eu gostaria que nós pudéssemos olhar um pouco para a saúde da nossa igreja, que nós pudéssemos olhar um pouco para a saúde não somente da nossa igreja local, mas da igreja cristã brasileira e em todo o mundo, né? Como está a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós estamos num momento onde a saúde pública se torna uma das grandes preocupações, onde a saúde pública está nos holofotes, né? Todos os jornais falam disso, na TV tudo fala a respeito disso, tudo aquilo que você assiste na internet em algum momento vai comentar a respeito da saúde pública e dos riscos que todo mundo tem corrido com relação à sua saúde, né? E, consequentemente, muitas outras áreas também vão sofrer, estão sofrendo riscos contra a sua própria saúde,
né? A economia tem sofrido com isso, a política tem sofrido com isso, a família tem sofrido com isso, a saúde de todas essas áreas também tem sofrido, inclusive a da igreja, né? Nós precisamos olhar para a saúde da igreja e buscar formas de fortalecer a saúde da igreja, mesmo em meio a distanciamento, mesmo em meio às restrições que nós temos vivido, né? Por isso, vamos meditar um pouco a respeito da saúde da igreja. Quais seriam as marcas de uma igreja saudável? Existe até um livro a respeito disso, não é sobre o livro que eu vou falar aqui nessa noite. O livro é do pastor Mark Dever. Ele escreve o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Não vou meditar nisso, mas fica aí a recomendação também. Você pode ler, fala também sobre esse mesmo assunto. Um livro muito bacana. Mas eu gostaria que nós olhássemos para esse verso e pudéssemos refletir um pouco a respeito do que é uma igreja de fato saudável e aplicando isso ao nosso momento, né? O que nós podemos fazer para que possamos, de alguma forma, cuidar da nossa saúde, mesmo no tempo que nós estamos vivendo, mesmo diante de tudo aquilo que tem acontecido nesse ano de 2020, né? Então, vamos falar um pouco sobre as características de uma igreja saudável, né? Uma igreja saudável, ela tem que ter o quê? Ela possui o quê de fato, né? Uma igreja saudável é aquela que possui uma preocupação em agradar a Deus. A igreja saudável, ela é aquela que possui uma preocupação em agradar a Deus, né? Falando um pouco sobre preocupação, você e eu podemos nos identificar muito bem com essa palavra. Todos nós nos preocupamos com coisas diariamente, né? Em alguns momentos da nossa vida nos preocupamos mais, em outros momentos nós nos preocupamos menos, mas a realidade é que nós sempre vamos estar, de alguma forma, em algum nível, preocupados com alguma coisa, né? O importante nessa preocupação é nós revertermos essa preocupação, convertermos a nossa capacidade de preocupação para o agrado de Deus, né? Nós precisamos, assim como nós nos preocupamos com tantas coisas, nós precisamos colocar como prioridade uma preocupação em fazer aquilo que agrada a Deus. Nós precisamos colocar como prioridade a preocupação, ou seja, esse buscar de fazer coisas que agradam ao Senhor. Nós vemos Paulo falar bastante sobre isso, né? Quando ele diz assim, que os membros de uma igreja como Deus a fez para ser, como Cristo a instituiu, eles precisam viver de modo digno, né? A igreja, ela precisa disso, né? E esse modo digno são pessoas que justamente buscam agradar a Deus, que se preocupam em agradar a Deus. Ele começa o texto dizendo isso, o verso 10, ele diz assim: dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, né? E ele continua, para o seu inteiro agrado, né? O viver do modo digno é basicamente de que as pessoas de uma igreja, elas precisam ter uma vida em que não haja contradição, ou seja, ela seja fidedigna àquilo que o Senhor Jesus prescreveu, né? Os membros de uma igreja, eles precisam viver de maneira fidedigna aquilo que o Senhor Jesus nos prescreveu, né? Precisa haver essa paridade. Precisam ser coisas que estão no mesmo nível ali, precisam ser coisas que conversam umas com as outras, né? Isso é viver de modo digno, né? E a vida de modo digno, ela é uma vida para o inteiro agrado de Deus. Ela é uma vida, quem vive de modo digno está vivendo com, de fato, uma preocupação em agradar a Deus, né? Nós vemos isso pelo fato, naquilo que Paulo escreve aqui, né? Vivendo de modo digno para o seu inteiro agrado. Outras versões dizem agradando-lhe em tudo, né? Nós podemos entender esse agradando-lhe em tudo ou para o seu inteiro agrado em duas etapas, né? Uma pessoa que vive com uma preocupação em agradar a Deus, ela busca fazer aquilo que agrada a Deus. Ela busca fazer coisas que agradam a Deus. Ela busca fazer coisas que estão na Bíblia e coisas que a Bíblia diz que agradam a Deus, né? Ela foge daquilo que desagrada a Deus. Ela foge daquilo que a Bíblia diz que foge à vontade de Deus. Ela se afasta disso, né? Um relacionamento de rejeição.
Mas não somente isso, a pessoa que vive para o inteiro da graça de Deus, ela não somente busca fazer aquilo que agrada a Deus, mas também ela se preocupa que o agrado de Deus preencha toda a sua vida. Ela busca fazer aquilo que agrada a Deus e ela agrada a Deus de fato em tudo. Busca fazer isso com inteireza, né? Em todos os momentos. Não existe essa dicotomia, ou seja, essa dupla personalidade, digamos assim. Não existe isso, né? De que no domingo, no fim de semana, você assume uma personalidade, a personalidade de uma pessoa que é cristã, a personalidade de uma pessoa que vai à igreja e que tem um linguajar todo diferente, mas chega durante a semana com seus amigos, com os colegas de trabalho, com outras pessoas, a pessoa muda completamente, né? Quem vive de modo digno do Senhor, agradando-lhe em tudo, não faz isso. E não pode fazer isso, porque isso não é agradar a Deus em tudo, né? Precisa haver essa totalidade, né? E o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que em meio a tantas preocupações que nós temos diariamente, em tantas preocupações que nós temos hoje, né? Há tantas dificuldades que temos enfrentado, a tudo aquilo que tem passado ao nosso redor, nós precisamos nos preocupar em agradar a Deus. Nós não podemos pôr pausa nisso. Nós não podemos, como igreja, colocar isso em espera, né? Nós não podemos entender, usando uma linguagem das brincadeiras, não podemos entender que estamos assim fazendo isso aqui, né? Que é o figuinhas, né? Na minha época, não sei, tinha isso quando eu era criança. Na minha época também não faz tanto tempo. Mas tinha isso aqui, que é assim, figuinhas é como um passe livre, né? Tipo, não tá valendo, figuinhas, né? Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos colocar em pausa a nossa vida para o agrado de Deus. Isso precisa ser contínuo, independente das circunstâncias, independente do que aconteça ao nosso redor, independente do que aconteça mundo afora. Nós precisamos permanecer buscando agradar a Deus. Nós precisamos permanecer com a preocupação em agradar a Deus. Isso é uma coisa que deve ser diária. Mesmo que a gente não possa ter tanta mobilidade, mesmo que a gente não possa nos aglomerarmos na igreja como nós gostamos tanto, no templo como nós gostamos tanto, nós precisamos lutar contra essa nossa imobilidade, contra essa nossa capacidade de ficarmos parados. Nós precisamos lutar contra isso e nos preocuparmos em agradar a Deus e buscarmos fazer aquilo que agrada a Deus e eliminar aquilo que desagrada a Deus nas nossas vidas, né? Eliminar aquelas coisas que deveriam nos envergonhar. Nós precisamos eliminar isso, né? O linguajar, eliminar qualquer tipo de qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na nossa vida. Nós precisamos eliminar tudo isso. Nada disso agrada a Deus, né? Uma igreja saudável, ela se preocupa em agradar a Deus. Em todos os seus caminhos, em todos os seus negócios, em todos os seus eventos, em todas as coisas que ela opera, ela busca agradar a Deus. Seja com as coisas normalizadas, seja como as coisas como estão agora, né? Nós precisamos nos preocupar em agradar a Deus. Isso só pode acontecer se cada um de nós tivesse a mesma preocupação. Se cada um de nós pensar assim, como eu posso, na medida daquilo que eu tenho disponível aqui, como eu posso agradar a Deus? Como eu posso viver cada dia mais para o agrado de Deus? Como eu posso tornar o agrado de Deus uma totalidade na minha vida? Algo que é total, algo que é por inteiro, que é pleno, completo. Nós possamos nos fazer essa pergunta, né? Porque uma igreja saudável, ela tem uma preocupação em agradar a Deus. Mas não é somente isso. Paulo continua. Paulo nos ensina
que uma igreja saudável também ela possui uma produção de bons frutos, né? É aquela igreja que possui uma produção de bons frutos. Essa é a igreja que pode ser chamada de uma igreja saudável. Nós vemos isso no decorrer do texto, quando Paulo diz assim, frutificando em toda boa obra, né? Vou ler o texto novamente, para que a gente possa entender a sequência. Diz assim, dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, né? Aqui Paulo fala literalmente que a igreja saudável, que é segundo a vontade de Deus, ela precisa ter obras boas e frutíferas. Ela precisa ter obras que são consideradas boas, que são obras que agradam a Deus e precisam ser obras frutíferas, né? E o que são essas obras? As obras são quaisquer tarefas, né? Quaisquer trabalhos que são realizados. Qualquer local onde nós empregamos esforço, isso é uma obra, isso é um trabalho, né? Os ministérios de uma igreja são ministérios que vão produzindo cada vez mais obras, né? Vão agindo, vão empregando esforço, vão utilizando, guiados pelos dons que o Espírito Santo nos dá, vão utilizando pessoas que possuem esses dons para que elas possam servir a igreja como um todo, né? É uma forma de organizar as obras que uma igreja realiza, né? E essas obras, para uma igreja ser saudável, essas obras precisam ser boas. Elas precisam ser obras que agradam a Deus, né? Mas Paulo ele não para por aí, ele diz que as obras da igreja, elas têm que ser boas, elas têm que ser proveitosas, elas têm que ser obras que agradam a Deus, coisas que são do agrado de Deus em sua inteireza, mas também elas precisam ser frutíferas. Frutíferas é no sentido de constantemente dar frutos, né? Elas precisam constantemente estar produzindo mais frutos, né? Paulo utiliza aqui um linguajar agrícola, que ele vai usar também até o final do versículo. Mas ele usa esse linguajar agrícola que quer comparar a igreja com uma árvore que dá os seus frutos, né? A igreja ela precisa, então, produzir frutos. Ela precisa empregar esforço em coisas que agradam a Deus e que produzem cada vez mais frutos, né? Em coisas que são do agrado de Deus e que também expandem. E coisas que alcançam pessoas, que ajudam pessoas a alcançar o amadurecimento, que ajudam as pessoas a adquirir conhecimento de Deus, que ajudam as pessoas a se aprofundar na palavra, que ajudam as pessoas a conhecer a Cristo. Isso é ser frutífero. Isso dá propósito às nossas ações como igreja. Isso dá propósito às nossas ações. Nós não simplesmente fazemos qualquer coisa simplesmente por fazer. Nós não vamos empregar esforço em algo simplesmente porque nós queremos, né? Existe propósito. Qual é o propósito? O propósito é empregar esforço aqui para que, agradando a Deus, possamos também abençoar a vida de outras pessoas, que vão abençoar a vida de outras pessoas. Isso é ser frutífero. Isso é ser frutífero. Quando você faz algo que vai gerar um fruto ali e pode gerar mais frutos mais para frente, mais frutos cada vez mais para frente. Esse é o norte das ações de uma igreja, né? Esse é o norte. E nós precisamos, nesse momento em que nós estamos vivendo, nós precisamos ver como que nós podemos fazer isso. Que ações nós podemos ter como igreja? Que ações eu posso ter como membro de uma igreja? Para colaborar, para cooperar com esse propósito em comum que a igreja tem, de produzir bons frutos, de fazer coisas que agradam a Deus e que produzem frutos para o reino de Deus. O que eu posso fazer agora, né? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer, porque muitas vezes a gente está buscando coisas muito lá na frente. A gente está olhando para coisas que estão muito distantes da nossa realidade, ou coisas que estão muito distantes daquilo que é mais prático, né? Às vezes nós estamos olhando para algo que está tão distante e infelizmente, as circunstâncias não nos permitem dar passos naquela direção.
Então nós nos vemos como imóveis e queremos colocar em espera a produção de bons frutos, né? Mas talvez o que você poderia fazer, que pode gerar muitos frutos, é orar pela sua igreja. É orar pela nossa igreja. É orar pelos membros da nossa igreja. É conversar com os membros da nossa igreja, né? Faça algum contato. Se preocupe, né? Ligue. Mande uma mensagem. Pergunte se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. Às vezes não é aquela coisa que nós imaginávamos que seria a produção de bons frutos, né? Não é aquele evento gigantesco onde diversas pessoas novas que não conheciam a Deus ou que não conheciam a igreja e puderam ter esse primeiro contato. Às vezes não é isso. Mas nós podemos fazer coisas que são menores, mas que ainda assim têm um potencial gigantesco. Coisas que são pequenas sementes, que nós vamos cuidando, que nós vamos cultivando. E Deus dá crescimento no tempo certo. O que nós podemos fazer nesse tempo, que pode ser considerado uma produção de bons frutos? Nós podemos interceder uns pelos outros. Nós podemos ter compaixão uns pelos outros, né? Podemos ter empatia uns com os outros, entender o que os outros estão passando, quais necessidades estão passando. E buscarmos ajudar. Buscarmos socorrer, né? Graças a Deus a nossa igreja tem tido essa preocupação. Desde o início, nós nos preocupamos em prestar auxílio àqueles que necessitam. Provavelmente você já foi alcançado por isso, provavelmente você já foi contactado por esse motivo, para algum tipo de ajuda, né? Para que possamos cooperar. E o meu desafio é que você possa cooperar através da intercessão. Que você possa cooperar com o todo, dessa forma também. E também que você possa produzir bons frutos através de relacionamentos. Mesmo que nós estamos limitados, mesmo que não é sábio nem eu recomendar a você que você visite outras pessoas, isso não precisa ser feito agora, nós não podemos nos arriscar a esse nível. Mas você pode sim conversar com outras pessoas. Você pode sim... Hoje nós temos tantos recursos, né? Você pode tomar um café com a pessoa, você na sua casa e ela na dela, né? Existem aplicativos para isso, existem plataformas para isso. E dessa forma, você está investindo na vida de alguém. Às vezes, você simplesmente está sendo um ombro amigo, né? Está sendo alguém que aquela pessoa pode orar com, que aquela pessoa pode contar com, que ela pode compartilhar. Mas isso pode ser uma boa obra frutífera. Porque nós não sabemos o que isso pode resultar. Nós não sabemos como isso pode dar ânimo aos nossos irmãos. Como isso pode dar um renovo àqueles que estão do nosso lado, enfrentando as mesmas coisas que nós. E esse renovo que é oferecido a essas pessoas que estão passando por dificuldade, que estão passando por talvez crise, esse renovo pode ser lá na frente um fruto tremendo. Um fruto tremendo, né? Nós nem sempre entendemos o que são obras boas e frutíferas. Nós nem sempre entendemos como que aquilo que nós fazemos hoje coopera para algo muito maior no futuro. Coopera para algo muito maior na frente, mesmo que seja uma coisa tremendamente pequena. Que nós possamos, mesmo nas circunstâncias que nós estamos vivendo, que possamos produzir bons frutos. Que possamos ser produtores de coisas, de obras boas, obras que agradam a Deus, que possamos fazer coisas que de fato engrandecem o nome do Senhor, que possamos viver dessa forma e que possamos nisso dar frutos, que possamos nos preocupar em produzir frutos bons, investindo na vida uns dos outros. Porque uma igreja saudável, uma igreja para se permanecer e se manter saudável, mesmo diante daquilo que nós estamos vivendo, precisa permanecer
na produção de bons frutos. E, em terceiro e último lugar, a igreja saudável é aquela que possui a prosperidade de conhecimento. E esse é um ponto muito importante, né? Esse é um ponto muito importante de falarmos. Prosperidade de conhecimento. Falar de prosperidade no contexto da igreja sempre vai ter aquelas tendências, né, de se relacionar com as coisas erradas. Porque prosperidade dentro de uma igreja, ou associam isso à vida financeira da igreja, uma igreja próspera, uma igreja que tem recursos financeiros, que tem recursos de estrutura, né, que tem membros muito abastados, ou então se associa a prosperidade de uma igreja com o seu número de membros. Uma igreja próspera é uma igreja que tem que é muito numerosa, muito populosa, né? Essa é uma igreja de fato próspera, né? Com isso eu não quero dizer que tem alguma coisa errada com essas igrejas. Negativo, né? Eu acredito que se a igreja tiver uma boa condição financeira, Deus a concedeu isso para fazer a sua obra, né? Se uma igreja tiver um grande número de membros, isso é consequência da saúde da igreja. Isso pode ser consequência, isso deve ser consequência da saúde da igreja na realidade, né? Às vezes existem igrejas que estão muito cheias, mas nem sempre pelas motivações corretas. Mas não há nada de errado com as igrejas serem simplesmente grandes, não é isso que está de errado em muitas igrejas, né? E era exatamente sobre esse tipo de prosperidade. A prosperidade é uma prosperidade diferente, que é a que Paulo fala aqui nesse verso 10 da carta aos Colossenses, né? Paulo ele tinha o desejo de que a igreja dos Colossenses fosse próspera. Só que não dessa forma como nós associamos hoje. Ele queria que essa igreja fosse próspera no conhecimento de Deus, né? O desejo dele é que a igreja crescesse no conhecimento de Deus. É muito interessante porque Paulo, ele fala isso aqui no verso 10, vou ler novamente: dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e, aqui que é o ponto, e crescendo no conhecimento de Deus. Aqui é muito interessante porque Paulo, ele continua utilizando o seu linguajar agrícola nesse momento, né? Ele continua usando palavras que pertencem a essa raiz, né? Que pertencem a esse campo, né, de significados, palavras que são usadas nessa área mais agrícola. Então primeiro ele fala dos frutos, né, que ela é frutífera. Só que Paulo aqui agora ele fala que a igreja, o desejo dele para a igreja é que ela crescesse no conhecimento de Deus. Essa palavra crescesse não é a palavra utilizada para quando uma pessoa cresce, né? Uma criança se torna um adolescente, se torna um jovem, vai crescendo na sua estatura. Não é a mesma palavra, ou a mesma palavra de quando uma estrutura cresce. Paulo não usa essa palavra. Paulo usa a palavra para quando uma árvore cresce, né? Ele utiliza a palavra relacionada a esse contexto, a um contexto agrícola, um contexto do plantio, né? De uma árvore crescer. E quando ele fala sobre isso, então ele está comparando o frutificar e o crescer de uma árvore àquilo que a igreja precisa ser, né? Só que é uma coisa muito interessante, porque Paulo ele faz esse tipo de comparação, mas ele também desenha alguns limites, né? Ele desenha alguns parâmetros. É isso que nós devemos fazer quando nós usamos figuras de linguagem, como Paulo está usando aqui. Ele usa palavras que pertencem a um outro campo de significados, mas ele atribui um novo significado para que isso fique gravado na mente das pessoas, né? É um recurso que ele usa. E é muito interessante porque Paulo ele usa essas palavras que comparam a igreja a uma árvore. Só que ele estabelece esses limites. Ou seja, mas não é completamente assim, não é simples assim. Como que a igreja se parece com uma árvore através dos seus frutos. A igreja ela deve dar frutos de obras boas, de coisas que a igreja faz que agradam a Deus, que são frutíferas, né? E aí no crescimento, o desejo de Paulo é que a igreja cresça, mas não simplesmente cresça, mas cresça no conhecimento de Deus. Entende? Essa comparação é interessante porque por mais que uma árvore
O crescimento de uma árvore, ou melhor, a saúde de uma árvore, ela é vista no seu crescimento mesmo, né? Você olha para uma árvore, se ela tiver toda, sei lá, pequenininha, murchinha, seca, né? Toda ali, morrendo, não é uma árvore saudável. Agora, se for uma árvore bonita, né? Uma árvore cheia de folhas, grande, é uma árvore saudável, uma árvore que cresceu bem, né? Mas não é assim que acontece com a igreja. Por isso que Paulo estabelece limites. O crescimento que a igreja precisa priorizar é na palavra de Deus. É crescer no conhecimento de Deus. A prosperidade que a igreja precisa ter, que a igreja precisa buscar, é prosperidade de conhecimento. Não é simplesmente tamanho. Eu creio que tamanho deve ser uma consequência disso. Eu creio que, mas não necessariamente não ter esse crescimento indica uma falha ali. Não necessariamente. Né? Isso pode se dar a diversos outros fatos, a diversas outras circunstâncias. Mas a preocupação inicial precisa ser crescer no conhecimento de Deus. É ali que está a saúde da igreja. Não simplesmente no crescimento como de uma árvore, de ser muito grande. Né? Não é nisso que está que deve estar o crescimento principal. E sim o crescimento no conhecimento de Deus. Né? Essa é uma marca da igreja saudável. É uma marca da igreja que conhece a vontade de Deus. Ela cresce e ela prospera no conhecimento do Pai. Né? O conhecimento que está na palavra. O conhecimento que está na Bíblia. É aqui que ela cresce, é aqui que ela prospera. Se cada membro da igreja tiver um relacionamento profundo com esse livro, se cada membro da nossa ou de qualquer outra igreja tiver um relacionamento sério com a Bíblia, com a palavra de Deus, essa se torna uma igreja próspera no conhecimento do Senhor. Não estou dizendo que vai vir prosperidade, não é isso não. Estou dizendo que a prosperidade mais saudável que existe, que é a prosperidade no conhecimento, ela vem a partir desse comprometimento com a palavra. Ela vem a partir do comprometimento com a Escritura. Né? A igreja que prospera no conhecimento de Deus é aquela igreja que a cada dia ela busca profundidade na palavra. Ela vive debaixo da orientação da palavra. Essa é a igreja que compreende a vontade de Deus. Essa é a igreja que possui uma marca de ser saudável. Ela prospera no conhecimento de Deus. Né? E isso deve nos levar a pensar. Isso deve nos levar a pensar. Porque nós precisamos nos preocupar. Nós precisamos permanecer conhecendo a Deus cada vez mais e mais. Né? Mesmo que a gente não tenha como ir até o templo, mesmo com que a gente não tenha como frequentar as reuniões, onde ali nós juntos conhecemos a palavra de Deus, é necessário que, principalmente nesse momento, nós entendamos a necessidade de nos aproximarmos cada vez mais do Deus apresentado nesse livro. E na realidade, nos aproximarmos cada vez mais desse livro aqui. É assim que nós vamos permanecer saudáveis. É assim que a igreja, não somente nossa, não somente a igreja local, mas a toda a igreja, é assim que ela vai impedir esse colapso. Impedir esse sofrimento, essa sangria. É através do conhecimento da palavra de Deus. É através da prosperidade, do crescimento no conhecer ao Senhor apresentado aqui na palavra. É aqui que está a raiz de tudo. É aqui que está a chave de tudo. Sempre que a igreja se afasta disso, ela trilha caminhos perigosos. Sempre que a igreja se afasta deste livro, ela sofre consequências aterradoras.
A igreja precisa sempre estar próxima da palavra de Deus. Ela precisa buscar a prosperidade no conhecimento de Deus. E isso deve te levar a pensar em como tem sido a sua prática de leitura. Como tem sido a sua aproximação da palavra de Deus, né? No início de 2020, que é o ano que nós estamos, nós fizemos, foi entregue, na realidade não foi nem no início não, foi no final de 2019, né, no dia 8, dia da Bíblia, foi entregue na nossa igreja um guia de leitura, né? Tabelas, né, na realidade, como se fosse um marca-texto, mas que ele tem tabelas mensais para que você possa ler a Bíblia anualmente. A minha pergunta é, será que isso ficou esquecido em algum lugar? Será que isso não precisa ser resgatado por você? Ou, às vezes você não tomou aquilo como seu rumo, mas você já tinha, às vezes, o seu costume de ler a Escritura diariamente. Como que está esse costume, né? Eu sei que, diante dos problemas e da gravidade de tudo aquilo que nós temos enfrentado no ano de 2020, é normal que nós enfrentemos algum tipo de crise, né? Principalmente aqui. Que nós enfrentemos alguns tipos de dificuldades, desespero, temor de tudo aquilo que tem acontecido. Isso é normal, superamente normal. Isso pode sim afetar a nossa vida de leitura. Isso pode sim. Só que nós precisamos saber impor limites a isso. Nós precisamos saber ter disciplina, né? E entender que nossa prosperidade, na verdade, a nossa saúde como igreja, depende do comprometimento que cada um de nós tem com o Deus da palavra, com a palavra de Deus. A saúde da igreja depende disso. E nós precisamos buscar a Deus através da palavra. É assim que nós vamos prosperar em conhecimento. Mesmo que as coisas no mundo elas pareçam caóticas. Pareçam não, né? Mesmo que elas estejam caóticas. Nós precisamos buscar a palavra e obter crescimento no conhecimento de Deus. Nesses 3 pontos, preocupação em agradar a Deus, produção de bons frutos e prosperidade no conhecimento, esses 3, existe uma linha, um ponto que é comum nesses 3 na realidade. E a questão é, nós não podemos colocar nenhuma dessas coisas em espera. Nós não podemos deixar isso como se fosse um documento que está esperando ali numa gaveta para ser usado. Nós precisamos continuar com a preocupação em agradar a Deus. Nós precisamos continuar com a produção de bons frutos. Nós precisamos continuar com a prosperidade no conhecimento. E é assim que nós permaneceremos uma igreja saudável. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu venho a Ti, Senhor, agradecer pela oportunidade de conhecer a Tua Palavra, pela oportunidade de abrir a Escritura e poder ouvir o Senhor falar conosco. Eu peço a Deus que o Senhor socorra a Tua igreja. E eu peço não somente pela nossa região, eu peço, ó Pai, por todas as igrejas locais que estão espalhadas por esse mundo afora, Deus. Eu peço por todas essas igrejas que são fiéis ao Senhor, por todas essas igrejas que são preocupadas com a Tua Palavra, por todas essas igrejas que sabem que o Senhor se revela através da Escritura de maneira específica e especial a nós. Eu peço por todas essas igrejas que têm Cristo como seu fundamento e alicerce. Peço que o Senhor socorra, Pai. Peço que o Senhor nos ajude a nos mantermos saudáveis, Pai. Que o Senhor cuide da sua igreja. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é fiel.
Sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que não nos abandona. E crentes nisso, ó Pai, conscientes disso, é que nós pedimos com muita fé, ó Pai, que o Senhor nos socorra, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque nós somos fracos, Pai. Porque nós sabemos que somos fracos, que somos pecadores. E que se depender de nós, ó Pai, nós vamos nos esquecendo dia após dia. Por isso eu te peço, ó Deus, nos lembre disso. Por isso eu te peço, ó Deus, nos ajude a nos mantermos saudáveis. Nos ajude, Deus, a continuarmos pessoas preocupadas em te agradar. Nos ajuda a ter essa preocupação em agradar somente ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a continuarmos produzindo bons frutos ao Senhor. Continuarmos investindo o nosso esforço em coisas que agradam a Ti e que possam abençoar a vida de outras pessoas, que possam produzir frutos no futuro e produzir frutos ainda hoje, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos guie nessa direção. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a buscarmos essa prosperidade de conhecimento, que não coloquemos em espera, ó Deus, a nossa vida com o Senhor. Que possamos, ó Pai, não permitir que isso fique esquecido. Que o Senhor, ó Deus, acenda em nós, ó Pai, essa lembrança. Que possamos, ó Pai, nos voltar ao Senhor, que possamos nos voltar à Tua Palavra, que possamos corrigir tudo aquilo que está errado, ó Deus. E possamos crescer no conhecimento do Senhor. Que o Senhor nos ajude a buscarmos isso como membros do corpo de Cristo, ó Pai. Que o Senhor nos dê força para fazermos isso continuamente. E se tropeçarmos, que o Senhor nos ajude, nos dê compreensão, nos ajude a segurar na sua mão e nos levantarmos novamente, ó Deus. Eu peço, ó Pai, que o Senhor socorra a Tua igreja. Que o Senhor ajude a Tua igreja, Pai. No nome santo de Jesus que eu te peço. Que possamos permanecer saudáveis. Que possamos cuidar da nossa saúde como igreja. No nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, rocha firme da sua igreja, é que nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Tudo, Senhor, com perto que ela está. Adorarei.